Prezados amigos, estamos na GEAC TV e o nosso tema de hoje, a semeadura e nós. Abrindo as nossas reflexões, a belíssima página de Emmanuel, Constante de Caminho, Verdade e Vida, com o mesmo título, a semeadura e nós. Semeadura. Quando semeada, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças. Marcos 4:32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, FEB Editora. A semeadura em nós trará para comentários Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Elzi Nascimento e também nós. Para falar sobre o tema de hoje, a semeadura em nós, nada melhor do que a parábola do semeador, proferida por Jesus a uma multidão à beira do lago da Galileia. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Dentre as interpretações possíveis da parábola, a mais reconhecida em várias obras e, inclusive, explicada depois pelo próprio Jesus, é que a semente é a palavra de Deus. O semeador, nós podemos entender neste caso como sendo Jesus, o nosso guia e modelo, que vem nos mostrar como devemos semear. E ao semear, uma parte dessas sementes caíram à beira do caminho. Esse à beira do caminho representa um estágio evolutivo de uma parte da humanidade. Uma parte que ainda está endurecida para as coisas de Deus, indiferente, que não se sensibiliza para as coisas espirituais. E justamente por isso as aves vêm e comem essa semente. Ou seja, os espíritos que são adversários às coisas do bem, eles se aproveitam e comem essa semente. Ou seja, não deixam que essa semente germine no coração daqueles endurecidos. Outra parte caiu em solo pedregoso, que não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Aqui nós vemos uma outra classe de espíritos que, encarnados ou não, eles são ditos como solos pedregosos
existe até um pouco de terra, ou seja, de aptidão para as coisas do bem. Só que, por mais que haja um entusiasmo, logo essa plantinha que germinou em seus corações, ela não consegue se sustentar por falta de raízes, ou seja, de aptidão para as coisas de Deus. E, obviamente, por não ter raiz, esses ideais secam. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Aqui nós temos uma outra classe de espíritos que, além de deixar germinarem as sementes do bem ligadas a Deus, deixam também que os espinhos germinem. Ou seja, por fim, a competição entre as plantinhas do bem e as plantinhas do mal, elas acabam sendo vencidas pelos espinheiros, pelas coisas do mundo. E com isso, todo aquele ideal do bem mais elevado, ligado ao desenvolvimento das nossas aptidões espirituais, elas ficam mirradas, porque os espinheiros, ou seja, tudo aquilo que é voltado para as ilusões do mundo, eles se sobressaem. Outra parte caiu em terra boa e produziu fruto, sendo que uma semente gerou uma planta que produziu 100 sementes, a outra plantinha germinou, se desenvolveu e conseguiu produzir 60 sementes, e uma outra semente que germinou e que deu origem a uma plantinha, deu 30 sementes. Essas classes 100, 60 e 30 e tantas outras classes de produção, elas representam outros estágios evolutivos, em que cada um consegue produzir aquilo que dá conta. Ou seja, são terras, são solos bons, propícios à germinação da palavra de Deus e que, de acordo com suas aptidões, produzem em um determinado grau. É importante nós ressaltarmos aqui que, embora na presente interpretação dada nós tenhamos dado enfoque no semeador sendo Jesus, nós entendemos que ele vem nos exemplificar que nós também devemos produzir, a importância da nossa semeadura e da nossa produção. Então, que possamos refletir mais sobre essa questão. Uma outra interpretação é as semeaduras que fazemos internamente, porque determinadas áreas de nossa vida nós conseguimos produzir muito, e em outras nós somos os legítimos à beira do caminho, que não conseguem produzir. Então, observando essas discrepâncias no nosso campo pessoal, é que nós vamos conseguir desenvolver, cuidar mais dessas sementes, arar mais, cuidar mais do solo do nosso coração, para que nós possamos produzir cada vez mais e sair às vezes da nossa zona de conforto, da nossa inércia, de sair de nós mesmos para podermos semear em todos os campos de nossa vida, que possamos ser sementes férteis, porque a comparação de Jesus nessa parábola relacionada às coisas agrícolas e principalmente à semente fala muito da vitalidade e da fertilidade da palavra de Deus e do poder que ela tem de nos proporcionar semeaduras muito eficientes ligadas ao bem. Mas nós devemos cuidar também, porque toda semente germina e prospera. Mas, se for uma semente ruim, nós vamos estar plantando verdadeiras lavouras de espinheiros. Que possamos zelar para que a nossa semeadura seja a melhor possível. Caros irmãos e irmãs, que a misericórdia de Deus nos alcance, que as bênçãos de Jesus nos amparem e que a força de nossos mentores nos conduza nesta vida. No Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec transcreve os atributos de Deus. Estes atributos caracterizam o que chamamos de Deus como a suprema inteligência do universo.
lá na questão 13, assim ele fala: Deus é, em grau supremo, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Esse atributo soberanamente justo e bom que queremos destacar. Deus é a suprema bondade, mas também a suprema justiça. Como ele seria justo se não distribuísse igualmente as suas bênçãos a todos os seus filhos? Desse atributo soberanamente justo e bom, ele criou a lei de causa e efeito, que é também chamado lei de ação e reação. Essa lei assim afirma: você receberá na vida tudo aquilo que fizer aos outros. Veja, se todos nós cumpríssemos esta lei de justiça, não haveria maldade no mundo, não haveria desigualdade no mundo. Nosso planeta Terra já estaria na condição de planeta regenerado. Mas, infelizmente, nós ainda insistimos em deixar transparecer ou deixar aparecer as nossas más tendências de nossas vidas passadas. Às vezes, dessa mesma vida, mas significa sempre as más tendências. Essas tendências negativas atrapalham e conturbam todas as nossas ações e toda a nossa vida. Por isso, essa lei de justiça é aquela que vai fazer jus ou dar igualdade a todos os filhos de Deus, que somos nós. Por isso, vamos pensar: se eu vou receber tudo aquilo que eu fizer aos outros, então vamos fazer sempre aos outros o bem. Aliás, foi um dos ensinamentos de Cristo há 2000 anos. O primeiro foi amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse para você. Essa lei, ou estas assertivas, estes ensinos, fazem com que nós todos possamos sermos pessoas boas, tal qual aquilo que a nossa intimidade, a nossa essência é. Vamos lembrar que a nossa essência é divina. Somos seres sagrados, somos seres divinos, fomos criados por Deus. Então, Deus não poderia criar algo ruim. Mas essa bondade está implícita dentro de nós. É preciso deixá-la sair, é preciso fazê-la brotar. E nós a externamos na nossa convivência com as pessoas. E é isto aí que nós devemos lembrar. O que eu vou fazer com meu irmão é aquilo que eu vou receber. Então, é importante lembrar disso. Fazer com que o nosso eu divino, nosso eu sagrado, sempre lembre que as pessoas são nossos irmãos. Que o meu próximo é o meu irmão, filho de Deus, tal qual eu sou. Então, a ele, eu devo fazer sempre aquilo que Deus faria também para ele. Por isso é preciso que sigamos este conselho. Nós vamos receber sempre aquilo que fizermos aos outros. Podemos semear o que quiser, podemos fazer o que quiser, nós somos livres. Isso é um dos ensinos da doutrina espírita. Você é livre para fazer o que quiser. A doutrina espírita não nos proíbe nada, mas ela afirma, de acordo com as leis de Deus, mas você receberá aquilo que faz. Nós podemos fazer o que quisermos, mas as consequências virão e teremos que arcar com essas consequências, nesta vida ou na outra. Portanto, é imprescindível que nós sigamos os conselhos de Deus. Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a orar. Quando quiserdes orar, vá para o seu quarto, em silêncio, faça a sua prece a Deus.
E essa prece foi o Pai Nosso. Em uma das frases do Pai Nosso, ela é fundamental para que possamos vivenciar a justiça de Deus. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação aí está querendo dizer que não nos deixe fazer as coisas precipitadamente, sem pensar, sem analisar, ou seja, obedecendo às nossas tendências negativas e fazer as coisas de supetão, fazer as coisas assim de maneira instintiva, sem pensar, sem analisar. É preciso que nós pensemos antes de agir, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de raciocínio, nós temos a capacidade de pensar, analisar os prós e os contras. É preciso fazer isso. Ninguém pode fazer isso por nós. Somos nós mesmos. Nós queremos afirmar que a justiça de Deus é soberana. Ela virá sempre pela lei de ação e reação. Entretanto, toda a justiça de Deus é mesclada com a sua misericórdia. Vem a justiça, mas também vem a misericórdia. Em uma frase fantástica de Emmanuel, assim ele afirma: quando a justiça divina, em razão de nossos erros, vem cobrar a quitação da dívida, mas nos encontra em serviço do bem, manda a misericórdia de Deus suspender a sentença até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Veja, nós temos sempre a misericórdia de Deus. Por isso, vamos buscar essa misericórdia. Mas é importante que façamos a parte que nos cabe, sermos bons cristãos. A misericórdia de Deus nos alcança onde estivermos, mas também a sua justiça. A justiça com misericórdia faz com que possamos ser felizes enquanto estamos encarnados. Muita paz. Queridos amigos, juntos para refletirmos sobre esta parábola primeira de Jesus. O semeador saiu a semear. Então nós vamos falar sobre a semeadura. Vamos lembrar que aquele que semeia saiu a semear. Semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído, mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Essa semeadura nos leva a refletir como estamos nós semeando os nossos atos ao longo da vida. Que terreno temos pela frente? Quando nós fazemos a coisa irrefletidamente, sem analisar as circunstâncias, as condições, é como jogar sementes ao longo da estrada que ficam ao léu. Os pássaros vêm e as recolhem e se alimentam delas. Outras vezes, nós lançamos os nossos atos, as nossas sementes na produção, no nosso mais profundo refletir, em terrenos onde haja pedregulho. Lógico, a terra pouca que está ali germina, mas o sol chegando cresta. E não vão adiante esses conhecimentos. Essas sementes não germinam. Outras entre espinhos. O que seria semear entre espinhos? O que seria nós agirmos num terreno espinhoso? É lógico que não tem liberdade de expansão.
Então, significa aquelas pessoas que se deixam assustar, tolher, paralisar por dificuldades. Se tudo correr bem, tá, eu continuo. Mas, havendo algum obstáculo, não vou vencê-lo, não. Mas, felizmente, existe terra fértil. E é quando nós temos a graça, a aventura, a bênção de acolhermos os ensinamentos de Jesus e deixá-los frutificar em nosso coração. Esta parábola foi explicada por Jesus aos apóstolos. E ela tem que ser diluída, vivenciada, experienciada por nós quando estivermos na nossa condição de estudantes do Evangelho, dispostos a sermos as cartas do Cristo em representá-lo, dispostos em sermos aqueles componentes de um feixe de varas que são fortalecidos porque um anima o outro. Então, é o momento de nós questionarmos como eu estou fazendo uso, estou empregando as sementes preciosas do Evangelho que chegam até mim. Será que eu as estou aproveitando como devo? O que você acha, Zita? É interessante nós observarmos que esse texto, ele traz um script de grande movimento. Ele é cinematográfico. E, sobretudo, a primeira ação é um texto de ações. A primeira ação do texto coloca para nós o seguinte: aquele que semeia saiu a semear. Qual foi a ação do semeador? Ele saiu a semear. Com toda certeza, ele conhecia as glebas onde estava jogando a sua semente. Por quê? Ele, como o construtor do próprio planeta, o orientador de nossas almas, o guia e modelo, conhece a cada um de nós. Mas o que foi que ele fez quando ele entrou nessa ação estratégica de sair a semear? Ele investiu. Ele investiu na possibilidade do vir a ser dos terrenos nos quais ele semeou. E com toda certeza, olha a clareza da observação do semeador, porque ele ia jogando a semente e, ao mesmo tempo, ia observando como essa semente ela era recebida. Uma parte caiu ao longo do caminho, quer dizer, quem passa, colhe, quem passa, cuida. É para todos. Não somente para aquela terra preparada, adubada. Cair ao longo do caminho significa que a semente é para todos. De repente, alguém acolhe, desenvolve, floresce e frutifica. E, ao longo do caminho, mesmo assim que era para todos, vieram os pássaros do céu e a comeram. Aqueles que estão flainando na erraticidade. Outra parte caiu em lugares pedregosos, quer dizer, de difícil acesso, onde a terra a germinar era fraca, era pobre, era pouca. E, mesmo assim, as sementes logo brotaram porque havia terra, havia possibilidade. Mas como não era muito profunda, como acontece com o coração de cada um de nós, quando falta a profundidade na assimilação das lições do Evangelho, o que foi que aconteceu com essas sementes? Não foram para frente. E, vindo o sol, queimou. Elas não tinham raízes, não tinham profundidade. E elas secaram. Uma outra parte caiu entre espinheiros, quer dizer, em terrenos difíceis, cobertos de insanidades, cobertos de dificuldades, que fazem como se fosse assim um muro, uma caçamata de proteção contra a boa semente. O Evangelho está aí, mas os meus espinhos não me permitem vê-lo e nem saboreá-lo, e muito menos permitir que eles ajam sobre a minha terra, sobre o meu terreno. Mas, graças a Deus, finalmente, outras caíram em terra boa, preparada,
adubada, a maturidade do senso moral estava pronta, e o que foi que aconteceu? Algumas sementes frutificaram a 100, 60 e outras 30 por 1. Quer dizer, de acordo com a possibilidade de produtividade de cada terreno. Mas uma coisa que é interessante observar nesse texto, quando ele está lá no Evangelho de Marcos, que também a ele se refere no capítulo 4, versículo 32, mas tendo sido semeado, cresce. Cresce. Cresce na terra ruim, cresce no meio dos espinheiros, cresce ao longo do caminho, mesmo que os pássaros venham cotejá-la. A semente cresce. Por que que a semente cresce? Porque a semente é boa, porque ela traz consistência, ela traz conteúdo. Então, o problema não é com a semente. Quer dizer, em termos de evangelho, o problema não é com o conteúdo que o Cristo trouxe, e muito menos com as lições que ele nos legou. O problema é com a nossa forma de receber essa semente, essas orientações. Exatamente. Isso acontece a todo instante. Quando você disse, tendo sido semeado, cresce, aquela pessoa também que semeia o mal, forçosamente ela receberá o mal. Porque nós sofremos a consequência dos nossos atos. A responsabilidade do preparo, de preparar, adubar a terra, estarmos maduros para buscar as verdades espirituais. Porque elas são distribuídas a todos. As bênçãos do mais alto envolvem toda a população humana, mas cada ser responde de acordo com o lugar onde está inserido. Estamos nós ao léu, estamos nós entre pedras, estamos nós entre espinhos, ou estamos nós ávidos por receber a orientação, a ajuda, o esclarecimento, às vezes em pequenas ocasiões, às vezes até pela boca de uma criança ou de uma pessoa frívola, você escuta verdades, você é convidado ao testemunho. Quando você é convidado, sensibilizado a pensar, a guardar, a meditar sobre os ensinamentos do Cristo, o seu terreno está fértil e é o momento de aproveitarmos para o plantio. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Essa citação é de Allan Kardec no item 6 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola exprime os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. E agora vai uma reflexão. Como você tem recebido as sementes do Evangelho? Como você tem se portado mediante o conhecimento que chega para você? Está resolvendo? Está florescendo, frutificando em seu próprio coração? Está sendo ressequido esse conhecimento? Não está conseguindo brotar? O que fazer? O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, quer dizer, o bem, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. É como falamos, aquilo que foi semeado cresce. Então, nós temos que estar despertos para a grande responsabilidade dos nossos atos, porque nós temos hábito de postergar. A gente deixa tudo mais sério para depois. Um dia eu olho, o momento há de chegar para eu me debruçar sobre o cuidado com o plantio, que terreno eu estou oferecendo. Mas vamos considerar que nós já perdemos muito tempo e não há possibilidade de perdermos mais. E agora, com o que estamos sofrendo com essa pandemia, é aquele momento de sermos chamados à atenção, à realidade. Não dá mais para postergar. É o momento de encararmos a nós mesmos
A maior dificuldade desse instante que vivemos, essa transição, é esse encontro conosco mesmos. Como estamos nos encontrando? Que terreno temos conservado em nós para as verdades espirituais? A existência constitui largo círculo vicioso, porque o mal o enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Enraizar o círculo vicioso ao solo ardente e árido das paixões ingratas significa uma responsabilidade muito grande para todos nós que estamos indo e vindo, retornando e voltando da esfera material à esfera espiritual e vice-versa. Quer dizer, estamos reencarnando por vidas e vidas, mas mantemos aquele círculo vicioso das paixões dentro do nosso terreno fértil e ardente para as ilusões. Isso significa que reencarnar só não basta. Não adianta renascermos pela água de um novo corpo. Não adianta marcarmos espaço no tempo e na situação se nós não renascermos pelo espírito de transformação interior. Então, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Então, não tem alternativa, não tem plano B. Nós temos que agir no bem, porque agindo no bem nós vamos estar em paz com a nossa consciência. O que é a nossa consciência? É Deus em nós. Deus habita em nós. Ele nos vê por dentro, ele olha através dos nossos olhos para perceber se nós assimilamos a grandeza da sua presença e sentimos a intensidade do seu amor a todas as criaturas que são obra dele mesmo. Nós somos criados pelo Pai Celestial e nós somos perfectíveis, capazes de sermos melhores do que estamos sendo. Somos capazes de melhorar o terreno. Olha o que a tecnologia tem feito ultimamente. Quantas regiões áridas, pantanosas são fertilizadas. Quanta coisa se consegue com o quê? Com conhecimento, com a determinação, com a vontade de produzir alguma coisa. E isso tem que ser muito forte em nós. O desejo sincero de marcarmos presença. Nós não estamos de brincadeira sobre o planeta Terra. Compete a nós dar conta da nossa administração. E um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Esta orientação de um espírito protetor, em Bordeaux, 1863, no item 10 do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma reflexão bombástica, porque nos leva a pensar que, como terreno, nós temos que ter o coração animado sob as vistas do Senhor. Nós temos que nos revestir de piedade, porque todos nós necessitamos do apoio e do amparo espiritual. Mas sem a bondade, a piedade, a entrega, a resignação em nossos corações, nós dificilmente conseguiremos esse link necessário com os bons espíritos. Eles estão prontos, aguardando a nossa proximidade. Mas se nós não aparelharmos o nosso coração, nós não teremos condição de nos aproximar nem das sandálias deles. E então, nós vamos alojar pensamentos mundanos, fúteis, porque predomina no nosso planeta esta modalidade, esse estilo de vida, mostrar-se, aparentar aquilo que não se é, exibir. Parece que as pessoas acham que elas têm valor pelo que elas mostram, exibem, possuem,
e esnobam até. Não é aí. O valor real está na atitude, no caráter, na ética, na nobreza de espírito e de conduta. Então, nós estamos falando sobre isso, não é que nós estamos aqui ensinando, não. A pessoa que fala é a primeira que ouve, e se ela fala, como estamos falando nesse instante tão maravilhoso da oportunidade de estarmos perto de você, para quê? Para nós aprendermos, porque é isso que nos anima. E como nós estamos nesta convicção de que nós nos construímos minuto a minuto, segundo a segundo, milímetro a milímetro, nós somos uma construção nossa mesmo, e o Pai Celestial espera que nós façamos uma boa obra, um produto digno da origem que nos tornou perfectíveis. Nós somos capazes de melhorar. Por isso, aqui estamos para conversarmos, trocar ideia, para conversar e comentar com você o que interessa mais nesse momento. Porque se estivermos em paz conosco, com a nossa consciência, nós estaremos cumprindo com o que nos compete fazer. Aproveitar bem o tempo, porque ele passa muito depressa. E a oportunidade, às vezes, passa à nossa frente e nós nem a percebemos. Então, é um alerta, um convite. Estejamos mais sensibilizados para o estudo do Evangelho. Estejamos mais despertos para o convite de Jesus, que quer que nós estabeleçamos o reino de Deus dentro do coração. Tenhamos receptividade, carinho, interesse para estabelecermos a conexão com o plano mais alto, porque é buscando o que se acha, batendo à porta que ela se abre, pedindo é que se obtém. Então, sejamos nós aquela pessoa que queira o melhor para si mesmo, porque o querer é orar. Aquilo que você deseja profundamente do mais íntimo, do imo do seu ser, aquilo é uma oração. E se você pedir, você receberá. Então, seremos nós os responsáveis pela sintonia dos nossos pensamentos. Mudemos a tônica, mudemos a ótica, mudemos a percepção mental, deixando de lado qualquer pensamento mundano ou fútil, e que sejam os nossos pensamentos nobres, belos, úteis e puros a nortearmos os destinos. Agradecemos a todos que estiveram conosco e convidamos a Elzi para trazer a prece que encerra essas nossas reflexões. Queridos amigos, eu os convido a juntos podermos unir o melhor das nossas vibrações amorosas, elevando estas irradiações de amor ao mais alto e pedindo ao Pai Celestial que receba a nossa oferta, para que nós sejamos úteis na sua seara, para que Ele possa fazer de nós instrumento da sua paz. Onde haja ódio, Senhor, consentir que possamos levar o amor. Onde haja ofensa, que lembremos o perdão. Onde haja discórdia, que façamos a união. Onde haja dúvida, que levemos a fé. Onde haja erro, que mostremos a verdade. Onde haja desespero, que lembremos a esperança. Onde haja tristeza, que façamos vivenciar a alegria. E onde haja trevas, que brilhe a vossa luz. Se conosco, Senhor. Fazei, Pai, que mais queiramos consolar, que sermos consolados. Compreender, que sermos compreendidos. Amar, que sermos amados. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Assim seja.